O Kenjaku tá vivo? Como assim? Que tipo de piada de mau gosto é essa que o Gege Akutami tá fazendo aqui no final do mangá? O capítulo 270 de Jujutsu Kaisen mostrou pra gente a conclusão de vários personagens da série e deixou um mistério no ar encaminhando a gente pra última missão da equipe principal. Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou explicar tudo o que tá rolando nesse capítulo e que bagunça é essa no final de Jujutsu Kaisen. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd e bora bater um papo sobre isso. E bora lá, galera. O capítulo começa com Megumi e a Shoko no túmulo da Tsumiki Fushiguro, a irmã do Megumi. O Megumi agradece a Shoko por ajudar ele com isso, e ela comenta que mesmo que seja só pra cremar depois, deixar o corpo limpo é algo que sempre vale a pena, inclusive fazendo um comentário sobre como o Gojo deveria ter deixado ela cuidar do Getou. Mas ela comenta que de qualquer forma não acredita em vida após a morte. Eles vão saindo de lá, o Megumi recebe uma ligação e a gente vê que a Shoko largou o cigarro no chão, aparentemente porque ela quer parar de fumar. Mas agora, já indo pra uma parte mais importante do capítulo, nós vemos um comentário de que no meio dos restos mortais do Sukuna que foram arrancados de dentro do Megumi, permaneceu o mestre Tengen, que tinha sido absorvido. Basicamente, usando esses restos do Sukuna, vai ser possível manter a barreira do Tengen ao redor do Japão, ao menos temporariamente, mas é temporário, isso não vai durar para sempre. Por isso, nós já vemos que os feiticeiros Jujutsu já estão pensando em como elaborar contramedidas ou um plano B. Apesar disso, o velho Gakuganji fala para não se apressarem tanto, por enquanto tá tudo bem. Mas então a gente muda de cena e vê a Maki conversando com o Mio e o Daido, inclusive ela entrega uma katana pro Daido, e ela explica que como a migração e extinção perdeu a sua função, eles vão discutir a gestão dos jogadores do tipo encarnado, no caso o que eles vão fazer com eles, e comenta que considerando que o Megumi sobreviveu, ela tem quase certeza que eles vão escolher usar a Hana e o Itadori para arrancar os objetos amaldiçoados das vítimas. Eles também vão resgatar aqueles jogadores que foram sequestrados pelas forças armadas dos Estados Unidos, e fala que mesmo que o Mio e o Daido não sejam hostis, eles não vão ser exceção a isso, e comenta que é só um achismo dela, mas após o fim da migração e extinção, Tóquio ainda é uma zona inabitável, isso porque a existência dos espíritos amaldiçoados foi divulgada para o mundo como algo que só acontece em Tóquio, então as maldições continuaram crescendo, e ela fala que se fosse eles, se esconderia lá, mas depois de fingir que não se importa com eles e o Daido provocar ela, falando que quando for a vez dele sumir, que é pra Maki vir porque ele vai fazer ela em pedaços, eles se despedem. Então depois a gente vê uma cena rápida do Charles, onde a gente vê que ele conseguiu a oportunidade de mandar um one shot do mangá dele pra uma gráfica. E aqui é onde a gente chega na parte polêmica. Honestamente, que lixo se passava na cabeça do Gege Akutami quando ele decidiu fazer essa cena. Nós vemos o Takaba conversando com esse amigo dele, que o mangá tenta esconder o rosto, sobre as piadas de humor negro que eles vão fazer em uma apresentação de comédia. Eles conversam isso em um tipo de lanchonete ou então cafeteria, e na hora que eles estão indo embora, a gente vê que esse amigo dele aparentemente é o Kenjaku. Tem um balão de fala tampando o rosto dele, só que dá pra reconhecer o corte de cabelo. Ele tá com uma roupa diferente, mas ainda assim é perfeitamente reconhecível. Só falta a gente saber se isso aqui é só uma piada de mau gosto e sei lá, é um figurante que por acaso é idêntico ao Suguru Geto, ou se realmente é o Kenjaku e de alguma forma bizarra ele voltou. De qualquer forma, é horrível. Eu acho que a melhor opção seria ser essa piada de mau gosto com um figurante, porque pelo menos não vai ter essa bizarrice do Kenjaku voltando sem explicação. Mas bora falar um pouco sobre isso aqui, porque tem muita gente levantando algumas teorias. Primeiro eu queria comentar sobre as pessoas comentando que talvez não seja o Kenjaku, mas sim o Getou, e eu acho que isso seria ainda pior. O Getou morreu muito antes do Kenjaku e não tinha condição de ele voltar, até porque o corpo dele, que foi usado pelo Kenjaku, foi devorado pela Rika depois. É por isso que nenhum dos dois pode voltar, mas o caso do Kenjaku seria mais possível caso ele tivesse algum plano ou algo assim do gênero. O Getou não. Na minha visão, a chance disso aqui ser o Suguru Geto é zero. Não importa se o mangá tá escondendo o rosto dele. Tem gente teorizando que não tá mostrando o rosto pra não mostrar que ele não tem cicatriz. Só que ser o Getou não faria o menor sentido, e também não faz o menor sentido ele ser comediante com o Takaba. Por essa questão da comédia, o Kenjaku se encaixaria melhor, e também dá pra inventar mais coisa de como ele voltou. Mas ainda assim, não faz o menor sentido, ainda mais sendo no corpo do Geto. Então tem duas teorias que ainda são plausíveis sobre essa questão. A primeira é, como eu falei, isso foi só uma piada do Akutami, e esse na verdade é um personagem aleatório que a gente não conhece, que por acaso é igualzinho o Suguru Geto, ou o Takaba conseguiu manifestar o Kenjaku por meio da sua técnica, que lembrem, funciona de forma inconsciente. O Takaba não tem total noção do que ele está fazendo, mas claro que isso colocaria o poder do Takaba num nível ainda mais absurdo do que a gente imaginava. Infelizmente o mangá não deu uma resposta para isso, ao menos ainda, mas tem um gancho lá no final que talvez indique que a gente vai receber essa resposta, mas já que eu vou explicar isso. Antes a gente passa por uma cena rápida do Amai, onde basicamente ele tá pedindo desculpa pra pessoas
pessoas com as quais ele fez bullying antes e ele fala que é porque agora ele quer ser uma pessoa decente. Também temos uma cena bem rápida do Higuruma, onde basicamente ele comenta que o alto escalão quer explorar ele como um feiticeiro. Essa cena serviu basicamente para confirmar que no futuro o Higuruma não vai continuar como advogado, mas sim como um feiticeiro Jujutsu. E então nós temos uma cena muito interessante de uma conversa da Hana e do Megumi. A gente vê o Megumi se lembrando do Sukuna arrancando o braço da Hana e fala que ele assume a responsabilidade e que de agora em diante ele vai ser o braço direito dela. Só que ela se empolga com isso e pergunta quando que eles vão se casar, o que deixa o Megumi muito tímido. E de uma forma um pouco nervosa ele fala que não era nesse sentido que ele estava falando, e agora ele tem uma missão e ele vai conversar com ela só depois. Então nós temos o gancho para o que vai ser o plot do capítulo final de Jujutsu Kaisen. Uma mulher chega em casa conversando com o seu noivo, mas quando ele se vira e ela olha no rosto dele, tem uma aparência completamente bizarra. E nós vemos que a missão do grupo Megumi, Nobara e Itadori é justamente resolver esse caso, mas quando eles encontram com os dois, percebem que não tem nada de errado com o rosto do cara. E dizem que como é a noiva que tá enxergando ele com uma aparência bizarra e não tem nada de errado com ele, talvez ela que esteja amaldiçoada. E aí nisso a Nobara leva ela para uma revista. O Megumi comenta que o Idite disse que embora ele sinta resquícios de energia amaldiçoada, eles são apenas no nível de serem desagradáveis, mas não de causar algum mal. Fala que a possibilidade de ser um espírito amaldiçoado é bem baixa. E diz que mesmo que o espírito não esteja possuindo ela, os resquícios de energia são tão diluídos que estão no nível de ser só um incômodo. Ele comenta que talvez seja um mestre de maldições, apesar disso ele não sente nenhuma intenção assassina, então ele acha que pode ser um jogador sobrevivente do jogo da Bate, talvez do tipo despertado, mas ainda assim ele não descarta a possibilidade de ser um espírito amaldiçoado, já que espíritos de semi-classe 1 ou superiores possuem mentalidade, e com isso existe a possibilidade de ser um espírito mesmo e ele simplesmente estar contendo suas ações. E o Itadori fala que basicamente então é um mestre de maldições, e eles vão ter que enfrentar ele, o que vai ser molezinha. O capítulo acaba por aqui e a gente tem algumas coisas para conversar porque isso tá muito estranho. Em primeiro lugar, existem teorias que o suposto mestre de maldições que tá fazendo isso é o próprio Kenjaku que apareceu com o Takaba, mas isso seria tão estranho. Como exatamente seria desenvolvido um plot para esses três ainda por cima lidarem com o Kenjaku ou algo do gênero em um capítulo? Só se for para ter uma conversa ou algo assim do gênero, e ainda assim, por que os feiticeiros Jujutsu, sabendo que o Kenjaku ainda tá vivo, iriam simplesmente escolher não fazer nada? Ou seja, se for ele, lidar com ele em um capítulo não faria sentido, e não tentar lidar com ele também não faria sentido. Até porque a gente nem sabe se é o Kenjaku. Teoricamente é ele que apareceu com o Takaba, mas como eu falei, não faz o menor sentido, ele foi devorado pela Rika. E até mesmo pela explicação que o Yuta deu recentemente sobre ele precisar comer partes maiores ou mais vitais do corpo de um feiticeiro para poder copiar corretamente técnicas mais complexas, a Rika teve que devorar muito dele. Pelo que a gente entendeu, na verdade, foi o corpo inteiro. De qualquer forma, a técnica do Kenjaku só tá no cérebro. Teoricamente, se a Rika devorasse o resto do corpo, seria a técnica do Getou, não do Kenjaku. Para o Yuta ter copiado a técnica do Kenjaku, a Rika teria que comer o cérebro, que é tudo que tem do Kenjaku mesmo. Então, em nenhum sentido faria sentido aquele ser o Kenjaku. Aquela cena foi completamente zoada e vamos torcer para ser só uma piada de mau gosto do Gege Akutami. Honestamente, o rumo das coisas está me fazendo acreditar que o capítulo final vai ser um confronto contra um oponente aleatório, por assim dizer, que não seria importante, simplesmente para a gente ter uma última missão e depois a gente ter um flashback rápido nas últimas páginas para ver eles no futuro, ou então alguma coisa que mostre como vai ser o futuro dos personagens. Da mesma forma como nesse capítulo a gente teve um pouco disso, por exemplo, o Amai querendo ser uma pessoa melhor, o Higuruma falando que por conta do alto escalão ele aparentemente vai ser um feiticeiro, coisa do gênero. Provavelmente no próximo capítulo eles vão só resolver essa questão de forma rápida e a gente vai ter um pouco disso com os personagens principais. Mas uma coisa que não dá pra negar é que esse final de Jujutsu Kaisen tá com uma vibe muito estranha. Todo mundo tá achando, e eu concordo, que tá com cara de que não ia acabar agora. A gente sabe que vai acabar, mas tá com cara de que o Akutami tá querendo enfiar algum outro plot aí, talvez pra um spin-off ou algo assim do gênero. Eu não acho que isso vai acontecer, mas de fato parece. Mas me diz, quem que você acha que é aquele com Takaba? Se for o Kenjaku, será que é ele mesmo culpado por isso? Vão tentar resolver um plot inteiro com ele em um capítulo? Mas principalmente, me diz aqui, como que você acha que vai ser o último capítulo de Jujutsu Kaisen? Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se não quiser ficar por fora do próximo capítulo, já se inscreve aqui para não perder a review. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.